Olá a todos e a todas. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre a Agenda de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do SUAS. Meu nome é Amanda Custódio, sou do CFN. Vou passar a palavra, né, aos demais para também se apresentarem. Olá, eu sou Elínia Mateus, nutricionista, componho a Sete Suas, que é a Comissão Especial Transitória que trata da atuação do nutricionista no Sistema Único de Assistência Social. Olá a todos e todas, meu nome é Luiz Miguel, sou nutricionista de formação. É, Estou aqui enquanto consultor técnico da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a CESAM, uma secretaria que está inserida no MDS, no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Nós estamos hoje aqui, em nome das Sete Suas, né, com o nosso convidado da CESAM, para falar desse grande avanço que a gente teve e que é extremamente importante, que é a conciliação da Agenda de Segurança Alimentar e Nutricional com as ações da Secretaria Nacional de Assistência Social. Luiz, vamos falar um pouquinho hoje de como essa articulação foi pensada e qual a importância de qualificar a agenda de alimentação e nutrição no âmbito da assistência social. Perfeito, Elinha. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é compreender, né, e a agenda ela traz isso, que combater a insegurança alimentar e nutricional não é papel de uma única pasta, ou seja, envolve diferentes políticas. É necessário a integração da educação, da saúde, da segurança alimentar e nutricional através do seu sistema, né, o CISAM, e também do SUAS, reconhecendo o papel do SUAS, né, no fortalecimento e no reconhecimento do direito. Então, essa agenda ela vem para fortalecer, né, esse entendimento, a potência e o protagonismo do SUAS, né, na garantia do direito. E entre esses direitos, o direito base pilar, que é o direito à alimentação adequada. Então, acho que essa agenda ela vem muito dentro dessa perspectiva, reconhecendo o papel do SUS, né, no fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, mas principalmente no combate à fome, né, reconhecendo enquanto uma violação de direito. Esse material, ele foi pensado no mesmo sentido que estão sendo construídas trilhas para trabalho dentro da assistência social? Isso, esse trabalho a gente gosta muito, né, de ressaltar que foi um trabalho feito com várias mãos. Você própria teve também, né, contribuição nisso, nesse papel, em uma das etapas, né, de construção e de consolidação dessa agenda, né? As recomendações, ela parte, né, de todo um percurso que envolveu desde consulta pública, escuta com especialistas, com pesquisadores, escutando desde professores, né, docentes, a profissionais que estavam na gestão e na ponta, atuando na equipe técnica, e a organização, o fruto, né, o produto final desse documento das recomendações foi organizado em 42 recomendações, divididas em três eixos, em três dimensões. E esse documento, esse produto, ele dialoga, ele se alinha muito com as trilhas, né, da Política Nacional de Assistência Social. Então, nossas recomendações, elas são divididas, as 42, em três dimensões que envolvem desde o conhecer, mobilizar e atuar, né? Então, tem esse direcionamento na organização dessas recomendações. Conta um pouquinho para a gente dessas etapas que envolveu a construção dessas recomendações, assim, brevemente, não precisa, né, Sim, falar sim. especificamente de cada uma, mas para a gente entender a complexidade, né, e que já vem sendo construído há bastante tempo esse material, a muitas mãos, como você Sim, sim. colocou. Eu gosto sempre de destacar, como eu mencionei, né, quando eu falo que o trabalho ele não foi feito por uma única mão, ou seja, envolveu diferentes mãos, é porque realmente envolveu um processo de escuta com os municípios, ou seja, a CESAM, ela lançou, né, um formulário, elaborou um instrumento, né, para estar coletando informações, né, que envolvessem ações de segurança alimentar e nutricional no âmbito dessa política. Então, foi distribuído, né, esse questionário, foi enviado para as secretarias de assistência social de municípios das 5 regiões do país. Então, a gente
conseguiu fazer um levantamento, né, tentando fazer esse mapeamento do que já era desenvolvido no âmbito da assistência social. Ou seja, esse documento ele parte inicialmente de um levantamento, de um mapeamento do que já estava sendo feito na política, no âmbito da política de assistência social. Isso envolvendo diversos profissionais dentro da área da assistência social. Isso, o foco central era que a gente pudesse identificar o que estava sendo desenvolvido, né, no âmbito da segurança alimentar e nutricional na política da assistência social, desde atividades de educação alimentar e nutricional, né, quais equipamentos ali eles ofertavam refeições, equipamentos que eu falo na rede socioassistencial. Então foi feito esse levantamento por quem era elaborado essas atividades, se era pelo profissional pelo nutricionista, se era por algum outro profissional. Então, foi feito esse levantamento, esse mapeamento, então a gente conseguiu mapear, categorizar, na verdade, né, todas essas ações, que já se tinha de concreto, né, se existia um processo de referência e contra-referência, ou seja, lá num determinado equipamento, no CRAS, na proteção social básica, quando era identificado ali uma família ou um indivíduo em segurança alimentar e nutricional, esse CRAS ele dialogava com o equipamento de segurança alimentar e nutricional do município. Então, tudo isso daí foi mapeado, foi levantado. A partir do momento que a gente consegue fazer esse mapeamento, a gente categoriza, né, o que já tem de ação ali concreto, e aí vieram as próximas etapas, né, um momento ali de diálogo, de escuta, com diferentes profissionais, como eu mencionei, desde profissionais nutricionistas que atuavam e que atuam nesses equipamentos, nesses diferentes equipamentos da rede de segurança alimentar e nutricional, mas principalmente dos equipamentos da rede socioassistencial, ou seja, os nutris que atuam ali nos serviços de acolhimento institucional, né, que atuam e fazem, elaboram, coordenam ações nos CRAs, nos CREAs. Então, a gente teve esse segundo momento, que foi um momento de escuta e de construção coletiva, né? De mostrar e apresentar, olha, o que a gente conseguiu categorizar diante daquele mapeamento que foi feito inicialmente, né, em diferentes regiões, e aí é importante destacar isso, né? Considerando que o que acontece, talvez um modelo que acontece na região norte seja diferente do que acontece no sul, então no sul, então a gente teve essa preocupação, né, de fazer essa categorização em diferentes regiões, levanta essas ações, categoriza e aí parte para esse processo, né, de escuta com docentes, com técnicos e com gestores. Posteriormente a isso, né, a gente passa por um processo, quando a gente já tem uma estrutura, né, o esqueleto desse documento, né, com diversas pré-recomendações, podemos assim dizer, é feito, esse documento ele é disponibilizado para consulta pública, ou seja, também envolveu a sociedade como um todo, então foi divulgado, foi amplamente divulgada essa consulta pública, para que a gente pudesse estar escutando diferentes categorias profissionais, e eu gosto de reforçar isso, né? E essa consulta pública, ela se direcionou para diferentes categorias. É claro que o nutricionista ele tem esse protagonismo, mas a gente também queria escutar gestores e outros profissionais que têm relação, que têm atuação e que fortalecem, né, a segurança alimentar e nutricional no âmbito da assistência social. Então, a gente conseguiu arrecadar, né, uma série de contribuições, né, de diferentes atores, diferentes profissionais, e a partir disso a gente passa por outro processo de sistematização dessas contribuições com o que já estava construído e conseguimos chegar ao número das 42 recomendações, como eu disse, divididas nesses 3 eixos, né? Então é importante, né, a gente ter esse destaque de que, tipo, gente, é uma agenda importante, mas eu acho que o principal ponto da importância dessa agenda, desse produto em específico, é porque a gente fortalece as ações de segurança alimentar e nutricional no SUAS, a gente fortalece direta e indiretamente a categoria, né, os nutricionistas, que têm um papel de protagonismo, né, no fortalecimento. A gente não tem como falar em promoção de segurança alimentar e nutricional, em combate à fome, sem uma atuação de destaque desse profissional, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um fortalecimento também do papel central do SUAS, né, desse protagonismo, desse sistema também, nesse combate à fome e à insegurança alimentar e nutricional.
Com certeza. E além desse destaque, a gente qualifica essa ação, né? Sim. Com essas recomendações. E hoje esse material, ele é destinado principalmente para os nutricionistas, mas também para os outros profissionais que atuam na assistência social, né? Isso, na verdade, esse documento ele é direcionado para todos os profissionais que atuam no âmbito da política de assistência social. Eu gosto de deixar isso também bem claro, né? Porque é importante que o gestor ali daquele serviço, daquele equipamento da rede assistencial, ele tenha esse Conheça, né? entendimento, ele conheça esse documento, né? E ele consiga visualizar, vislumbrar que é possível a gente fortalecer, né, as ações que já são realizadas de segurança alimentar e nutricional, para a promoção da segurança alimentar e nutricional, para o enfrentamento da fome, naquele serviço que ele coordena, como também a equipe técnica que está ali atuando. Né? Esse documento, ele inclusive facilita a tratativa de diferentes profissionais, né? Em pensar em reformular processos de trabalho. Com ele é possível que o nutricionista ele dialogue com o assistente social, que dialogue com o psicólogo, que dialogue com o educador social, ou seja, diferentes profissionais dialogando no fortalecimento, né, da segurança alimentar e nutricional e principalmente, né, no, na efetivação, na verdade, do direito humano à alimentação adequada. Então, ele acaba sendo esse documento norteador. Eu acho que eu atuei por muito tempo no município, né, em gestão municipal, né, e eu sentia uma falta gigante de ter documentos, né, que pudessem nortear o meu trabalho, né, enquanto nutricionista, atuando na gestão municipal, que fosse voltado para o âmbito da assistência social. Então, acho que é um avanço gigante, né, que a gente possa ter documentos norteadores ali, seja na educação, na saúde, na segurança alimentar e nutricional, mas também no âmbito do SUAS. Né? Então, acho que isso é bem importante. E vem preencher o gap na atuação do nutricionista no SUAS, mas também na formação desse profissional que Sim. futuramente vai estar inserido ali na sociedade, né? Com certeza. E, Luiz, como que a gente encontra esse material? Onde ele está disponível? Quais são os próximos passos, né? Porque eu sei que não é só elaborar e disponibilizar esse material, né? Existe todo um processo. Então, onde a gente encontra? Quais são os próximos passos da CESAM? Isso. Esse documento ele está disponível, né, no formato digital, na própria página da CESAM. Vocês conseguem. Existe uma página da Agenda de Segurança Alimentar e Nutricional na CESAM, então vocês conseguem ter acesso e conseguem baixar esse documento na íntegra. Né? Então, como eu mencionei, esse documento é um documento norteador. A ideia é que a gente consiga implementar, utilizar esse documento nas diferentes agendas que temos na CESAM, né, na Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ou seja, a ideia é que a gente possa estar fortalecendo, principalmente, né, municípios que estão inseridos na estratégia base da gente, né, na estratégia pilar que é coordenado pela CESAM, que é a Estratégia Alimenta Cidades. Né? Então, a ideia é que a gente possa estar trabalhando esse documento, a gente já vem divulgando em diferentes grupos, a gente vem contando também com parceiros estratégicos, né, como o próprio CFN, né, o Coletivo de Nutricionistas do SUAS, que vem divulgando, né, massivamente esse documento para que possa chegar nas mãos de mais nutricionistas. Né? A gente também está contando com a SNAS, que foi uma grande parceira na Secretaria Nacional de Assistência Social. Ela participou desse processo aqui de construção. Né? Recebemos contribuições da SECF também, a Secretaria Extraordinária de Combate à Fome. Então, como eu disse, foi um produto, né, que foi feito ali, construído a muitas mãos. E, consequentemente, agora, né, depois de todo esse processo de construção, agora a gente tá discutindo, né? Na verdade, a gente tá fortalecendo esse processo de divulgação e de poder estar auxiliando, na verdade, né, os profissionais e os municípios na implementação, né, desse documento. Eu acho que é importante destacar também que esse documento, como o próprio título traz, são recomendações, né? Então, não são normativas, pelo menos ainda. Então, não são normativas, são recomendações, né? Elas servem para orientar o gestor, o profissional que compõe ali a equipe técnica. Então, o trabalho da gente é muito disso, é muito nesse sentido de construir, fazer a divulgação, retirar as dúvidas, pensar posteriormente em algumas atividades, como oficinas, para a gente poder lançar, na verdade, esse documento. Lembrando que
temos também webinários que foram realizados e que estão disponibilizados em uma das parceiras, que é a própria Asbram. Então, no canal da Asbram, né, qualquer pessoa pode ter acesso ao webinário, por exemplo, que traz a discussão sobre a agenda de São SUS e que discute, consequentemente, os diferentes produtos, entre eles as recomendações. Então, é um documento que está de fácil acesso aí para todo mundo. A segurança alimentar e nutricional tem como característica, né, um dos pilares, a intersetorialidade, né? É uma política intersetorial, acaba Sim, demandando esforços de todas as áreas para que a sim, gente possa realmente efetivar o direito humano à alimentação adequada. Entretanto, os dados, né, do Censo SUAS trazem que na maioria dos municípios acaba que a assistência social tem um protagonismo, né, na agenda de segurança alimentar e nutricional nos municípios. Somos quase 3.000 nutricionistas atuando na política de assistência social, nas ações de segurança alimentar e nutricional. Eu, particularmente, trabalho desde 2003 na segurança alimentar e nutricional no município e sei, posso dizer assim, com precisão, né, da importância desse material, de nós termos um material oficial norteador, como bem colocasse hoje uma recomendação, entretanto, é um primeiro passo e um grande primeiro passo, né? A assistência social e a Secretaria Nacional de Assistência Social também reconhecer que cabe também à assistência social ter o seu papel na política de segurança alimentar e nutricional. Ela é intersetorial, então demanda de todos, né? isso. Então, para finalizar, eu gostaria de te perguntar, né, qual o impacto que vocês acham que vai ter esse material nas ações de segurança alimentar e nutricional no SUAS e qual a importância, né, para a população? Gigante, porque a partir do momento que a gente fala em qualificar ações, né, então a gente está falando em potencializar muitas vezes o que já está acontecendo e que muitas vezes precisa ser lapidado, precisa de um norte, né, para que a gente possa qualificar e chegar a quem tanto a gente quer, o objetivo, né, final ali das ações, do que a gente articula e planeja, que é a população como um todo, né? Então, assim, a gente espera, né, e vislumbra que a partir desse documento, a partir dessa agenda, né, da agenda de São Suas, a gente consiga facilitar, na verdade, a atuação dos profissionais, né, que estão inseridos nessa política, né, no que diz respeito às ações de segurança alimentar e nutricional, seja no processo de identificação de indivíduos em segurança alimentar e nutricional, que a gente está falando, né, desse processo de mapeamento, de identificação, de pensar ações, né, que sejam efetivas para aquele público que faz parte do meu território de atuação, né, e isso envolve as recomendações, né, a gente está falando na qualificação das relações interpastas, né, que as recomendações trazem bem isso. Então a gente sabe, como você bem trouxe, Aline, falar de segurança alimentar e nutricional, falar em combate à fome, é falar na articulação de diferentes políticas, mas muitas vezes os profissionais, né, alguns municípios, eles não sabem como fazer essa articulação, né? Como dialogar com diferentes políticas para conseguir consolidar a segurança alimentar e nutricional. Então, acho que esse documento ele traz esse norte, né? Seja nessas articulações intersetoriais, seja nesse processo de identificação de famílias e indivíduos com insegurança alimentar e nutricional, reconhecendo os próprios instrumentos do SUAS, né, nesse processo de identificação e de reconhecimento, né? A gente está falando na qualificação dessas ações que são desenvolvidas como ações da educação alimentar e nutricional, que a gente sabe a importância, já são desenvolvidas na educação, na saúde, já acontecem em muitos equipamentos da rede socioassistencial, né? Então, eu acho que a perspectiva é essa, que a gente possa só potencializar, na verdade, né, o que já vem sendo desenvolvido, qualificando, aumentando esse alcance para a população que está ali sendo atendida e que faz parte da cobertura dos equipamentos da rede socioassistencial, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, esse reconhecimento com diferentes equipamentos ali do território. As recomendações também trazem isso, né? É importante que os serviços, que as unidades da rede socioassistencial, elas consigam vislumbrar o território
para além dos equipamentos da rede de atenção à saúde, mas também identificar equipamentos da educação e da rede de segurança alimentar e nutricional, ou seja, essa integração entre diferentes políticas, diferentes equipamentos, e aí, como um todo, a gente só tem a fortalecer a, esse compromisso, na verdade, né? Esse compromisso que é garantir segurança alimentar e nutricional, garantir o direito a uma alimentação adequada. Então, acho que é muito nesse sentido. Acho que todos saem ganhando, né? Desde os profissionais, mas principalmente a população. Principalmente a população. A gente gostaria de agradecer e reafirmar e reforçar que este é um momento importante de articulação entre duas políticas, a Política Nacional de Assistência Social e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e a gente coloca as 7 SUAS, né, do CFN, assim como o sistema CRN e CFN à disposição para estar contribuindo nessa construção. A gente está sempre à disposição e cada vez mais no sentido de colaborar para uma atuação ética pautada na ciência e que respeitem os indivíduos e as coletividades. Muito obrigada, Luiz, muito obrigada à Cezam pela participação neste momento, conduzido pelas 7 SUAS. Muito obrigada, obrigada Elínia também pelas suas contribuições, obrigada Luiz. E a gente estimula, né, a participação das pessoas acessando os canais, pegando o documento que é de forma gratuita, né, e cada vez mais qualificando essas ações na assistência social. Muito obrigada. Eu queria só agradecer ao CFN, né, às 7 SUAS, né, por esse momento, né, para a gente poder estar fortalecendo essa agenda que é tão importante. Queria destacar mais uma vez, né, o papel do Conselho, né, nessas construções, né. Então, acho que o Conselho ele vem se mostrando cada vez mais atuante, né, no fortalecimento da categoria, da nossa categoria. Eu também sou nutricionista, ou seja, da nossa categoria em diferentes políticas, então é importante destacar isso. Destacar também o papel do coletivo nutricionistas no SUAS, né, que vem aí com uma larga trajetória aí de articulações, de luta, de reivindicações, e eu acho que estamos num momento favorável, num momento democrático, né, ou seja, de discussões e de construções coletivas. Ninguém está construindo nada sozinho, a gente está construindo ali através de diferentes mãos. E então esperamos contar ainda mais com o CFN, com o coletivo de nutricionistas no SUAS, para que a gente possa ampliar o alcance de tudo que está sendo produzido e construído em prol da segurança alimentar e nutricional e da efetivação do direito a uma alimentação adequada. Então, só agradecer. Obrigada.